Oba, tudo bem? Hoje é dia 9 de abril de 2025 e eu participei de uma roda de conversa no Centro Cultural do IEL, falando sobre o meu livro, o primeiro livro lançado pela editora Unicamp, Mentes, Máquinas e Música, e eles propuseram essa roda de conversa com autores de outros livros lançados também. E o tema dessa roda de conversa, que acabou sendo mais expositiva, né? Cada um falou e pela questão do tempo mesmo, né? Muito difícil acabar tendo de fato uma roda de conversa que as pessoas façam perguntas e troquem de fato informações, né? Demoraria muito tempo, então cada autor, acho que eram 6 autores que estavam lá, eu era um deles, cada um falou na faixa de uns 10 a 15 minutos sobre o trabalho, né? E aí as pessoas, algumas pessoas da plateia fizeram umas perguntas ou fizeram alguma, na verdade, um apanhado, uma exposição do que eles acharam daquela conversa, né? Daquele momento expositivo, e foi bem interessante. E o tema dessa apresentação que foi proposto afinal, os livros nos ajudam a compreender o quê? Né? E a minha exposição, como aquilo não foi exatamente bem assim gravado na íntegra, tudo, eu achei interessante gravar aqui nesse momento, assim uma nova versão daquilo que basicamente dos itens que eu falei. E, enfim, eu achei interessante deixar registrado, né, essa exposição. Então eu comecei dizendo sobre essa questão da palavra compreender, né? O que vem a ser compreender? Porque existem outras palavras, né, como perceber, entender, né? Como afinal os livros nos ajudam a entender o que, ou compreender o que, ou perceber o que. E compreender para mim é uma palavra mais complexa do que as anteriores, né? A diferença entre o entender e o compreender, para mim, é como o ouvir e o escutar, né? Você ouve algo, mas eventualmente você não escuta, porque o escutar envolve a cognição, envolve a atenção, ou como o ver e o olhar, né? Ver, né? Que nós podemos ver algo, uma vez que nossos olhos funcionem bem, mas podemos não olhar, não reparar, não ter uma visão crítica, né? Então este processo cognitivo, né, da crítica é o que transforma o entender em compreender, né, que envolve atenção, análise, raciocínio crítico. Então comecei mencionando uma piada antiga do Woody Allen, bem antiga, deve ser da década de 80. Acho que está naquele filme que chama Última Noite, de Boris Bruchenko, que fala sobre a Rússia no período lá da invasão napoleônica. Então ele faz essa piada que ele fez um curso de leitura dinâmica e leu o livro Guerra e Paz, do Tolstói, em 20 minutos. Então o livro Guerra e Paz tem mais de 1000 páginas, né? Então ele leu esse livro monstruoso em 20 minutos. E o que ele entendeu do livro? Ele falou que ele entendeu que é sobre a Rússia, né? Então, no final das contas, neste processo acelerado, né, de aquisição de dados, né, pela leitura dinâmica, o entendimento foi pífio, né? E tem uma frase de eu acho que ele é um empresário indiano que chama Noval Ravikant, que ele fala que quanto mais sábio você se torna, mais lentamente você lê. E isso que é uma coisa que eu concordo, eu percebi isso comigo, inclusive os momentos em que eu mais gosto da leitura, que ela mais assim representa para mim, é quando eu leio lentamente. E quando eu estou com pressa,
né? Quero ler rapidamente para pegar uma referência e tal. Parece que todo esse processo deteriora muito a aquisição desta compreensão, né? É interessante também pensar que muitos filósofos da antiguidade eram críticos com relação à leitura, como nós somos críticos atualmente com a questão, por exemplo, de videogame ou de redes sociais, que eles falavam exatamente assim, muito parecido com o que se fala, né, sobre essa hiperexposição a, a essa maneira de aquisição de conhecimento, né? Platão tinha uma visão crítica sobre isso, sobre a juventude, né? Lendo demais. Schopenhauer, né, no século XIX, ele argumentava que a leitura excessiva poderia sufocar o pensamento original e a capacidade de formar opiniões independentes. Schopenhauer via a leitura como uma ferramenta útil, mas defendia que ela deveria ser acompanhada da reflexão e experiência pessoal. Caso contrário, o que acabava acontecendo eram três possibilidades, que não são mutuamente exclusivas, mas essa passividade, né, de só consumir passivamente aquela informação, o isolamento social, que é uma coisa muito interessante, né, que é uma questão que se fala tanto também hoje em dia, né, sobre a mídia, sobre as redes sociais que isolam, né, os jovens, e a perda de habilidade do pensamento crítico. Então você vê que isso são fatores que acontecem independentemente do meio de aquisição de conhecimento. Nós podemos ter isso inclusive por uma pessoa que a gente admira e acaba desligando esta visão crítica, né, do entendimento para transformar o entendimento em compreensão, né? Então eu acho que não é algo que é intrínseco de um meio de comunicação, né, como os livros antigamente, ou as redes sociais e mais recentemente, ainda mais recentemente, os processos de inteligência artificial, né, Gemini, ChatGPT, DeepSeek e tantos outros, no Llama, que nós utilizamos, né, cada vez mais regularmente para aprender, para checar informação, né, o Perplexity, enfim, tem cada vez mais, né, esta possibilidade de inteligência artificial, que é sensacional na minha opinião, como todas as outras, como as redes sociais, como os livros, o telefone, WhatsApp, todas essas coisas são ferramentas, né? E como todas as ferramentas a gente tem que saber utilizar, tá? Então este é um processo humano de quando nós estamos expostos a alguma coisa que nos cativa imensamente, nós podemos, né, acabar nessa passividade, né, de consumidor passivo de informação, no isolamento social e na perda de habilidades de pensamento crítico. Isso é simplesmente uma decorrência, né? É quase como olhar para uma luz muito intensa, que nós não conseguimos ver as nuances, né? O resto da visão se apaga pela intensidade daquela iluminação, né? Ou um som muito alto que faz que ofusca, apesar de ser uma palavra visual, né, que mascara o entendimento, né, a possibilidade de nós escutarmos outros sons mais sutis. Tem uma frase do Humberto Eco, né, que está no livro dele, O Nome da Rosa, que fala assim: os livros são feitos para alguém, como que é? Os livros não são feitos para alguém que alguém acredite neles, mas para serem submetidos à investigação. Quando consideramos um livro, não devemos perguntar o que este livro diz, mas o que ele significa. Bom, que vai também nessa questão, né? Para se passar do estágio do entendimento para a compreensão, nós precisamos de uma visão crítica, né? E meu avô paterno, avô José, ele falava que é preciso ler as entrelinhas,
não apenas as linhas, mas as entrelinhas, significando que nós devemos analisar não apenas o que está escrito, mas por que aquilo foi escrito. Isso é particularmente útil na questão da pós-verdade, da narrativa, da, da, dessas análises tendenciosas de um lado ou de outro, politicamente tendenciosas, né? Então, uma notícia de jornal, né, é particularmente importante a gente ler as entrelinhas, né? Por que aquilo foi escrito? Qual a intenção por trás da confecção daquele material? Alex Viekovsky, um pensador recente, disse que você é aquilo que lê, né? Fazendo uma ponte, né, da frase famosa você é aquilo que come, né, com você é aquilo que lê, porque realmente a leitura acaba representando a gente. Aí eu, na minha concepção, não porque a leitura forma, mas porque a leitura representa aquilo que nós acreditamos. Anterior àquilo que nós criamos em arcabouços, eu não sei o plural, arcabouço, um arcabouço racional de entendimento, de explicação, tem nosso sentimento, ou seja, como nosso cérebro, que o córtex é a última camada, o córtex pré-frontal, onde tomamos decisões racionais, conscientes, é a superfície do cérebro. E dentro do cérebro, o sistema límbico, que é onde são geradas e mediadas nossas emoções. E as emoções, esse aspecto expressivo é mais forte do que o aspecto racional. Então nós percebemos que as pessoas não são, com grande dificuldade, elas são convencidas a mudar aquilo que elas sentem através de argumentos racionais. É muito mais o sentido contrário, que é também a definição do que é pseudociência, né? A ciência mesmo pura, ela é um processo muito dolorido, que é você abrir mão daquilo que você acredita. Então, a ciência, ela pede isso, que a pessoa faça um experimento e tire a conclusão de acordo com os dados, e esse modelo vai ser sempre falseável, que significa passivo de ser trocado. Então, o indivíduo que tem aquela crença, que acha que a situação, que algo funciona de uma certa maneira, e aí ele tem que abrir mão quando ele analisa os dados, aqueles dados provam que aquele modelo, que eventualmente prova que aquele modelo está errado, né? É muito dolorido, né? É como a gente mudar uma crença, né? Alguém que tem uma crença, vamos pensar numa crença religiosa, e depois começa a perder a crença por uma razão, por outra, sempre envolve um sofrimento emotivo, né? Por quê, né? Porque segundo essa frase aí, eu gosto dessa frase, acho que ela representa o processo como ele é que você é aquilo que lê. A leitura acaba trazendo essa representação. Então eu me aproximo dos autores que eu tenho uma identidade, né? É uma identidade ideológica, que para mim é a diferença entre moral e ética, né? A moral é aquilo que está dentro, que representa as nossas crenças internas e praticamente imutáveis, são pouco mutáveis. Elas estão enraizadas e nós vamos fazer tudo o que pudermos para defender essas crenças. E a ética é aquilo que está na esfera mais cultural, onde nós temos que respeitar determinadas questões, como, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui talvez tenha isso também, mas eu lembro de lá que tinham as ruas e tinham as placas, né? Assim, segunda, quarta e sexta você pode parar desse lado, terças, quintas e sábados do outro lado, porque eles lavavam a rua, varriam, tal. Então tiravam os carros. Isso é uma coisa que não impele um senso moral, que você
sabe, precisa fazer aquilo. É uma regra social que você faz, cumpre, ou para não ser multado, ou porque também acredita que aquilo funciona, mas é leve, né? Não é um aspecto intrínseco, mas é um aspecto mais é, uma culturalização, né? Então, quando nós lemos algo, quando nós nos aproximamos de autores, nós aproximamos, e quando nós realmente gostamos desse autor, nós aproximamos de uma maneira moral ou uma maneira límbica, que é o que eu estou chamando aqui, é um processo de afeto, é um processo de que aquilo representa o que nós já acreditávamos, né? Então o livro, né, ou os livros, a literatura nos ajuda a entender, trazendo mais informações. Mas uma vez que aquelas informações contradizem aquilo que nós já acreditamos, é muito fácil nós abrirmos mão do autor e esquecemos e paramos a leitura, né? E o contrário também, quando aquilo passa a representar uma verdade que está na esfera do não dito, na esfera daquilo que é sentido, do expressivo, né? E não do semântico, que é essa diferença entre a música e a linguagem, né? A comunicação expressiva e a comunicação semântica, né? Sendo a música expressiva e a linguagem a semântica. Isso passa a ser percebido como uma verdade, nós nos aproximamos. Então, quando você quer conhecer alguém, né, como ele é, veja quais livros essa pessoa lê, né? Porque o livro representa aquilo que de fato ela é. E então, nesse processo de leitura existem esses três estágios, né, que é o estágio da percepção, que tem a ver com os sentidos, a aquisição dos dados, né? O entender, que é o aspecto cognitivo, de criar estrutura sintática, semântica, aquilo, e também informacional. Ele quer dizer isso, tal, você cria. E por fim, a compreensão, que tem a ver com a consciência, tem a ver com a conscientização, e que a consciência é o problema, como diz lá, a famosa frase de David Chalmers, acho que ele é filósofo, que é o problema duro da consciência, ou seja, o problema, hard problem, né? Duro nesse sentido, não de dureza, mas de dificuldade, e talvez ele poderia até chamar de problema impossível, né, da consciência. O que é consciência? E o problema não tão difícil, o problema easy problem, é o problema da percepção, né? Como que se transforma qualia é quanta em qualia, a quantidade. Tá passando um helicóptero. Então, no caso da leitura, né, como que aqueles símbolos, as letras, as palavras, as frases, tudo aquilo se transforma, né, a percepção disso em entendimento, né? Então esse é o problema fácil. O problema difícil é como a consciência, né? A consciência emerge. E para mim a consciência é um processo cognitivo mais atenção. É a janela da atenção. É onde nós focamos. A consciência está no foco da atenção. Quando nós não temos atenção, nós estamos inconscientes, né? Como se estivermos dormindo ou num estado de inconsciência mais profundo, né? Então, a compreensão, para mim, do livro passa por essa última frase aqui, que é: os livros nos ajudam a compreender que nós não estamos sós. E para mim esse é o aspecto mais sedutor da literatura, de se ler um livro, o que faz com que as pessoas se tornem leitoras ávidas. É a sensação de não estarmos sós, porque nós, Homo sapiens, somos seres sociais e nós precisamos dessa interação social.
Eu acho que todo mundo percebeu isso durante o isolamento da pandemia, né, 2020, 2022, que as pessoas sofreram muito com isso, com esse isolamento, mesmo tendo recursos tecnológicos que ajudaram, né, as pessoas a ficarem mais próximas, tudo, mas existia uma carência muito grande de contato, de conversa. Isso é fundamental para a espécie humana. E quando nós temos algumas ideias, ou algumas crenças, ou algumas observações com, com relação à realidade, ao mundo, e nós encontramos um autor que represente aquilo, que fale, que exponha de uma maneira mais aprofundada, com um vocabulário maior, com mais dados e tudo aquilo que nós acreditamos, nós ficamos extasiados e deixamos de sentir esse isolamento, esse ostracismo, né, intelectual. E então, por isso, talvez, que os livros acabem, né, e os autores, né, mais do que os autores, os livros, porque os livros, uma vez que você termina um livro, ele de fato parece, é uma obra, né, como uma música, um livro, ele como se ele ganhasse uma perspectiva própria, como se fosse algo que se destaca do autor, né? E que existem até muitos casos de autores que escreveram algo, depois passa um tempo não acredita mais naquilo, não acha que é aquilo, mas o livro ainda continua angariando pessoas que, né, que compactuam com aquela maneira de pensar. Então, para mim, os livros nos ajudam a compreender que não estamos sós. Obrigado.